Filipenses, capítulo 2, vamos ler do verso 3 ao verso 8. Diz assim: Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e conhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nesses versículos, o apóstolo Paulo está nos exortando a não agir por ambição egoísta ou vaidade, mas considerarmos os outros superiores a nós. Isso por si só é um desafio contracultural em nosso mundo. Muitas vezes vamos ser encorajados a pensar em nós, a pensar nas nossas necessidades, a pensar naquilo que nós precisamos. Só que Paulo vai descrever o nosso exemplo máximo aqui, que é o próprio Jesus. Sendo a própria encarnação de Deus, não considerou sua igualdade com Deus como sendo algo a ser usado como sua vantagem, mas esvaziou-se e assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essas palavras ecoam a lógica divina que nós já temos visto nesse mês, na qual Cristo representa uma vitória através da rendição, o poder através da fraqueza, a grandeza através do serviço. O exemplo de Jesus desafia as nossas noções convencionais, aquilo que a gente vê no mundo, porque ele vai nos ensinar que a verdadeira grandeza está justamente em servir o próximo, e não no seu próprio engrandecimento ou na sua própria glorificação. A humildade e o serviço são partes fundamentais na lógica de Cristo, e como seus seguidores, nós somos chamados a trilhar esse caminho. Não se trata de buscarmos reconhecimento ou status, mas de buscarmos o bem dos outros, de viver de maneira que honre a Deus e ajude aqueles ao nosso redor. Como ovelha em meio aos lobos, a nossa resposta em um mundo de hostilidade é serviço, é servir o nosso próximo, é servir aquele que não é o nosso próximo, aquele que nos trata como inimigo. O nosso papel é servir. E à medida que contemplamos a humildade e serviço de Jesus, somos lembrados dessa lógica divina. Somos chamados a seguir esses passos do nosso Mestre, a esvaziarmos os nossos interesses, as nossas vontades e pensarmos mais no nosso próximo. Este é o caminho que nos torna verdadeiras ovelhas em meio aos lobos, porque somos diferentes dos lobos e nós seguimos aquele que é o nosso pastor, Jesus Cristo.